Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da jornada da desinflamação. Como prometido, vai ter conteúdo para dar e vender aqui. Então, ninguém pode reclamar de não entender as inflamações crônicas, que é o tema da nossa aula de hoje. Estamos agora ao vivo também no Instagram. Então, quem está no Instagram só vai me ouvir, não vai ter imagem. Então, se quiser me ver, né? Se quiser ver gatos também, que passam sempre nas lives aqui, venham para o YouTube. Se não quiser ver nada, fiquem me ouvindo aí do Instagram. Mas, gente, hoje o conteúdo está para lá de completo. Então, é uma aula que foi feita com muita dedicação, muito amor, muito carinho, porque eu quero que vocês aprendam e vocês entendam por que você está doente. Por que você tem algum problema de saúde, e seja qual for, tem causa e tem cura. Ao contrário do que a medicina convencional fala, que não tem causa e não tem cura, inclusive doenças autoimunes têm causa e tem cura. E qual é a causa de qualquer tipo de doença que você venha a ter? Qual é a causa de qualquer tipo de doença? As inflamações crônicas. Inflamações crônicas. Mas o que é? Eu não sei o que é inflamação. Inflamação eu sei. Quando eu machuco o dedo, eu corto o dedo, inflama, mas não é dessa que eu estou falando. Você vai entender qual é a diferença de inflamação aguda para inflamação crônica. A medicina convencional, essa medicina aí que está aí, a alopata, ela sabe tratar até uma infecção, uma inflamação aguda, mas a crônica ela não sabe. Por isso que não tem resultado. E daqui a pouquinho eu vou dar dados estatísticos comprovados de reportagens e artigos científicos que vocês vão ficar assustados, tá? Vocês vão ficar de cabelo em pé, dados assustadores recentes desse ano e do ano passado, que realmente dá medo de frequentar essa medicina. Eu tenho medo, porque é assustador os dados que eu vou dar para vocês daqui a pouco. Então, gente, sejam bem-vindos. Eu estou vendo que tem gente aí do país inteiro. Digam, né? Falem não, escrevam da onde vocês são. Ó, tem gente de Maricá, Rio de Janeiro, tem gente de Minas, tem gente de Jaraguá do Sul, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente aí de Bauru, tem gente de Santa Catarina, de Minas Gerais, do Paraguai, tem gente de Portugal, tem gente de Fortaleza, aqui, BH, então, pessoas aí do Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, então falem de onde vocês são, ó, de Uberlândia, Minas Gerais, de São Paulo, Campinas, ó, quase minha vizinha, hein, Francilena. Então, gente, então a Maria da Guia já está falando, que maravilha saber que posso me curar, mas isso é para lá de bom, né? Ô trem bom, como os mineiros falam, né? É para lá de bom, porque tem gente que está fadada, acredita que está fadada a tomar remédio a vida inteira. Que é isso que o seu médico falou para você. Você que tem hipotireoidismo, você que tem diabetes, você que tem pressão alta, não falaram isso para você? Olha, sinto muito. Você que tem doença autoimune, tireoidite de Hashimoto, artrite reumatoide, Alzheimer, Parkinson, olha, você vai ter que tomar remédio a vida inteira, porque a medicina ainda não descobriu a cura para o seu tratamento, só com remédio. Isso é uma grande de uma mentira. Primeiro que a gente não precisa de remédio. Nosso corpo, já quando ele está desinflamado, ele funciona. Nós somos projetados por Deus para ter defesa contra os agentes agressores. Quem são? Né? Parasitas, metais, agrotóxicos. É óbvio que antigamente a alimentação era muito mais saudável. Antigamente não tinha fast food. Quem é da minha época é do tempo da vendinha, né? Da venda, do hortifruti, não tinha supermercado. Então, quanto maior o supermercado, mais porcaria tem lá dentro. 70% a 80% do que tem supermercado hoje não existia 50, 60 anos atrás. Antigamente tinha aquela farmácia lá, a botica, não é? Não tinha essas redes farmacêuticas, né? Drogazil, Drogaria São Paulo, Pacheco,
que tem redes, franquias, está igual o sanduíche do palhaço, né? Tem franquia em tudo que é lugar. Isso é normal? Não. Às vezes você andava um tempão para achar uma farmácia, você conversava com o próprio farmacêutico, não era nada industrializado, né? Os remédios eram naturais. E é isso que eu quero que vocês voltem a acreditar, na medicina natural, na cura de antigamente, na cura natural, porque antes tinha cura. Tanto que o maior filósofo de todos os tempos, Hipócrates, já falava do alimento, né? O alimento que seja seu remédio e o remédio seu alimento. Então, hoje em dia, as pessoas não sabem mais o que comer. E aí, quando a gente fala, não, glúten faz mal, lácteos fazem mal, alimentos comprados prontos fazem mal. Ah, então eu vou comer o quê? Simplesmente desaprenderam a comer. Ou você acha que há 100 anos, 200 anos, ou na época paleolítica, as pessoas tinham um mercado em cada esquina, uma farmácia em cada esquina. Se nós estamos vivos hoje em dia, é graças ao homem das cavernas, que comia o quê? A caça. Não tinha produto industrializado lá. Não tinha nem agricultura. Por que a gente chegou aqui depois de milhares de anos? Por causa deles. Só que a humanidade está vivendo cada vez menos. E aí você pode contestar. Ah, tudo bem, mas antigamente não se vivia muito tempo. Sim, por que não se vivia muito tempo? Porque não tinha saneamento básico, porque não tinha muitas pestes, né? Pandemias e tudo, e não tinha, né? Nem a penicilina não tinha. Eu não sou contra antibiótico, apesar de ser antivida, mas o antibiótico também salva vidas, dependendo da situação. Então, não tinha os recursos que temos hoje, mas, em contrapartida, não tinha tanto metal, não tinha esses aviãozinhos que jogam substâncias tóxicas no ar, ou você acha que é bonito aquela fumacinha que o aviãozinho joga. Aquilo é produto químico. Então, a gente está respirando aquilo, está entrando pela pele, está entrando pelo couro cabeludo. A água não era tão contaminada. O glúten não era o glúten, o trigo não era o trigo que tinha hoje. Hoje está cheio de glúten. Então, o alimento piorou. E por que piorou tudo isso? Porque tem interesses econômicos, tanto da indústria alimentícia, como da indústria farmacêutica. Um adoece, para o outro vender remédio. Né? Está tudo interligado. Vocês sabiam que as indústrias farmacêuticas, o mesmo dono dos produtos alimentícios, são os mesmos donos dos laboratórios. Por que será? Né? Quem produz o produto alimentício também tem, né, participação nos laboratórios. Será que eles querem o bem de vocês? O nosso bem? Será que eles querem a saúde da população? É óbvio que não. Eles querem ganhar dinheiro. Agora, uma medicina natural que não tem patente, que não usa remédio, só em situações mais graves, né? Que trata a pessoa, cura a pessoa até, tirando a causa das doenças, limpando, desparasitando, ensinando a comer, ensinando a ter hábitos saudáveis de vida, só com isso você já resolve 80% dos seus problemas. Né? E eu mesma, gente, eu já passei pela situação que vocês estão hoje, que muita gente está, ou vocês acham que eu já nasci saudável? Já nasci sabendo tudo que eu sei hoje? Óbvio que não. E olha, demorou décadas até para eu descobrir uma medicina natural, uma medicina que realmente trata a causa. Né? Então, eu já passei por isso, eu achava que eu comia bem também, então eu já passei por percalços e, graças a Deus, eu descobri o caminho, né, da saúde e de excelência. E é esse caminho que eu estou dando para vocês. Que todo dia eu venho aqui, ou com rios, né, com vídeos, ou com lives, passar algum tipo de informação, uma informação da saúde verdadeira, da saúde de Deus. Mas eu também, lá pelos anos de 2014, eu também travava uma guerra contra o que eu chamo dos inquilinos mortais. Né? Meu sistema de defesa estava totalmente desequilibrado. Por quê? Porque eu tinha agentes agressores todo dia, eu não sabia comer,
Eu achava que uma barrinha de cereal, por exemplo, eu achava que esses produtos lights e diets e fitness eram saudáveis, eu achava que eu não tinha parasitas, eu nem sabia que existia contaminação de metais, né? Então, eu achava que estava tudo bem. Eu ia no médico, aquela consultinha de 5 minutos, ele me pedia meia dúzia de exames e falava que está tudo bem. Então, na realidade, eu estava inflamada, como muitos de vocês estão agora. Só que a medicina convencional não diagnostica isso. Nem saber analisar exames ele sabe. E nem pede os exames. Né? Mas o que a gente vê mais é a clínica soberana. Seu exame pode até estar razoável, mas não adianta o exame, né? O médico falar, mas tá tudo bom, dona Maria, e você sentir calor, sentir queda de cabelo, pele ressecada, estufamento, azia, refluxo, dores, inflamações pelo corpo. Então, como que tá bem? Tá bem o quê? Não tá nada bem. Tá nada bem. E se você insistir com o médico, ele te manda para o psiquiatra, porque fala que isso é coisa da sua cabeça. Então, eu estava assim, como vocês, um imã de doenças. Mas hoje eu estou aqui, completei 63 anos, né? Esse mês, eu faço vários tipos de atividade física, eu sei comer, eu estou desinflamado, eu tenho energia, eu tenho memória, e vocês sabem que eu tenho uma memória muito boa. Às vezes a pessoa me perguntou na live da semana passada alguma coisa, eu lembro o que foi perguntado, eu lembro o que eu respondi, né? Então as pessoas estão desfocadas, desmemoriadas, com falta de concentração. Por quê? Por causa das inflamações. Por que inflama? Por causa dos contaminantes. E por que não tira esses contaminantes? Por que você não sabe evitar? Porque ninguém te ensinou. Porque o médico só sabe te passar remédio. Então, nessa aula de hoje, é a minha missão te mostrar que esses inquilinos que estão morando dentro de você podem ser exterminados e evitados no futuro. Claro que a gente não consegue viver numa bolha, né, de vidro, numa redoma, longe de tudo e de todos os animais, de terra. Eu moro numa chácara, eu tenho gato, eu tenho cachorro, tem terra aqui, então eu vou viver aqui numa bolinha? Claro que não. E olha, meus gatos ainda dormem comigo na cama. Nossa, mas que perigo. Perigo é você tomar remédio. Você já viu o que tem lá na bula do remédio? Ah, mas tem parasita, e daí? Por isso que tem o programa para desparasitar. Qual que é o problema? Então, quem está mantendo você doente é a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia. Uma te vende um produto alimentício que vai te inflamar e a outra te vende remédio para fazer de conta que está te curando. Então, como que a gente pode adquirir uma saúde plena, sem dor, sem doenças? A gente tem que eliminar as inflamações. Então, por isso que eu decidi fazer esse evento. Não é novidade para ninguém que a humanidade está doente. No Brasil, 52% das pessoas de 18 anos ou mais informam que receberam diagnóstico de pelo menos uma doença crônica em 2019. E isso não sou eu que estou inventando. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde. As doenças crônicas, segundo a portaria 483, de 1º de abril de 2014, que foi justamente quando eu estava no auge das minhas doenças, são aquelas que apresentam início gradual, com duração longa, incerta, que em geral apresentam múltiplas causas. Né? E o tratamento já se falava em 2019, olha, em 2014, o tratamento envolve mudanças de estilo de vida. As inflamações crônicas são aquelas que se perpetuam de baixa intensidade e longa duração. Quanto tempo? 1 mês, 2 meses? Não, 10, 20, 30 anos. 30 anos que a pessoa está se inflamando dia a dia e não percebe. Vai perceber quando você acorda um belo dia de manhã e seu dedo está todo torto, está com uma artrite reumatoide. Vai fazer um exame de rotina, como minha mãe, que foi fazer uma mamografia, um exame de rotina, estava com câncer, morreu de câncer. Minha irmã, com 37 anos, começou a tossir muito, dar dor no peito, câncer de pulmão, durou 1 ano só. Meu pai morreu de infarto. E por quê? Se ninguém diagnosticava nada, passavam no médico e estava tudo bem. Aonde que está tudo bem?
Você acha que o câncer da minha mãe ou da minha irmã veio de uma hora para outra? Foi dormir bem, no dia seguinte acordou com câncer? Então, algumas doenças ainda são diagnosticadas sem cura. Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Falam que é idiopática, ou seja, não tem causa e não tem cura. Pois eu provo para vocês que tem causa e tem cura. E as doenças agudas, né? Também de evolução rápida. Então, a quem interessa essa população doente? Fica comigo até o final dessa aula que você vai começar a abrir os seus horizontes, né? A abrir a sua mente. E já não bastasse a população estar doente, ainda temos o tratamento de saúde, que é um tratamento de doença. O Ministério da Saúde deveria chamar Ministério da Doença. É um verdadeiro descaso a consulta que vocês passam. Quanto dura? 1, 2 minutos? E se você não entra lá morrendo, o médico acha que está tudo bem, que é coisa da sua cabeça. Né? Eu mesma, né, quando eu estava lá, cheia de inflamações, e meu grande problema sempre foi o intestino. E o intestino, hoje eu sei que quem não tem um intestino saudável nunca vai ser saudável. Profissional que não sabe tratar intestino, que não conhece de microbiota intestinal, deveria se aposentar e não ficar matando gente. Porque o profissional que não estuda intestino não tem a menor condição de tratar ninguém. Então, as pessoas vão com depressão, e o intestino é responsável também por neurotransmissores do bem-estar. Os antidepressivos são os remédios mais vendidos do mundo. Do mundo. E não é depressão que você tem, não. Não é ansiedade que você tem, não. São contaminantes que estão te intoxicando. Parasitas, metais, má digestão também. Por quê? Tudo isso também está inflamando o intestino. O intestino não consegue produzir a serotonina, a dopamina, que são super importantes para o bem-estar. Então, gente, você já foi no médico, ele te indicou algum remédio de algum laboratório? Coloca aí nos comentários, como que é a consulta quando você passa? Quantos minutos que dura a consulta? E que remédio que ele te prescreve? Ou você já estava na sala de espera, comigo aconteceu várias vezes, e entre o representante do laboratório, com uma mala desse tamanho, fica meia hora lá dentro do consultório do médico, convencendo o médico a prescrever remédio daquele laboratório. É tudo um jogo, gente. É tudo um jogo financeiro. Então, não sou eu que estou falando os dados que eu vou dar agora, tá? Tá tudo documentado, tá em reportagens, tá em artigos, e quem está no grupo aí da Jornada da Desinformação vai receber com detalhes as provas do que eu vou falar agora. Então, vocês prestem muita atenção, porque são dados assustadores. Até eu fiquei de cabelo em pé, porque eu sabia que era assim, mas não tinha os dados em mãos. Agora eu tenho, e quem está no grupo, quem se inscreveu para a Jornada da Desinformação, está no grupo do WhatsApp e vai receber em detalhes todos os artigos aqui que eu vou falar, tá? Olha, por exemplo, uma reportagem do Metrópolis, de agora, hein? 10 de março de 2025, fala que o aumento de 506% nos processos de erro médico em 2024. Você sabe o que é isso? O erro médico sempre teve, mas aumentou em 506% os erros médicos, tá? Então, os erros como negligência, imprudência, imperícia dos profissionais é contextualizado com dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, sobre a insegurança nos cuidados da saúde globalmente, não é só no Brasil. Por isso que os médicos americanos, todo médico tem seguro, porque lá eles são processados a todo instante. É a terceira causa de morte, é erro médico. Primeiro é doença cardíaca, seguindo ali páreo a páreo com câncer. O terceiro, pasmem, é erro médico. Tá? Então, essa reportagem enfatiza a necessidade de revisão dos protocolos e maior capacitação profissional.
Como assim maior capacitação profissional? Se os médicos que tem hoje em dia atendendo vocês já é uma porcaria, e agora o governo vai abrir faculdade em tudo que é esquina de medicina. Já tem um projeto, Vai abrir não sei quantas faculdades de medicina com mensalidades irrisórias. Aí você pode pensar, que legal, qualquer pessoa pode fazer medicina. Mas será que a faculdade é apta para ensinar? Porque o equipamento médico é muito caro, salas de cirurgia é muito caro, professores bons são caros. Então, que curso que vão dar aí? A odontologia já foi sucateada, que é a minha área, né? A minha profissão é dentista. Já foi sucateada. Na época que eu me formei, em 1984, não, tinham poucas faculdades e olha, a gente tinha que ralar de estudar para passar em uma. Hoje não. Se você fizer um X no seu nome, você está dentro de uma faculdade. Analfabetos entram na faculdade. Então, a odontologia já foi sucateada, agora é a medicina. Então, será? Eu teria medo, tá? Eu teria medo de passar num profissional assim. Mais dados, um artigo da Márcia Pazinato, de 2022, oferece uma análise jurídica sobre erro de diagnóstico, que é o que mais erram. Por exemplo, quanto caso de Alzheimer, a pessoa foi diagnosticada com Alzheimer e é simples falta da B12. Está cheio disso. Aí eles acham que B12, nível de 200 de B12 está ótimo, sendo que níveis abaixo de 500 já característica demência. Erros de diagnóstico. Eu estou falando, eles não sabem nem analisar exames. Né? Então, nesse artigo está falando, falha em esclarecer a doença, tempo adequado de consulta e comunicação. Que comunicação você tem com o seu médico? Uma vez eu fui numa médica, uma ginecologista, ela me falou que eu estava com osteopenia, não sei o quê. Eu falei, não, mas aqui, doutor, eu não discuto exame com o paciente. Sendo que eu sou, sou, né, da área da saúde. Nunca mais voltei nela. Como assim não discute com o paciente? A obrigação do profissional é sentar com o paciente, explicar tudo que ele tem, explicar todos os exames e explicar o tratamento. Porque essa medicina arcaica, convencional e medíocre que hoje está atuando, é isso, né? Você fica quieto, manda fazer a receita e tchau. É isso? Vocês vão aceitar isso? Então, várias reportagens analisadas sustentam a tese de que a medicina atual apresenta falhas significativas e que a dependência irrestrita de médicos pode colocar a vida do paciente em risco. Não sou eu que estou falando. Vocês que estão nos grupos vão receber essas reportagens, vão receber tudo documentado, porque nossa equipe pesquisou, tá? Porque eu fiquei abismada quando eu fiquei sabendo que vão abrir faculdades, a Deus dará aí. Estou até com medo dos novos profissionais, e vocês deveriam ter também, de se sujeitar a esse tipo de medicina, e eu pedi para a minha equipe procurar dados, né, verídicos de reportagens e estudos, e vocês vão receber nos grupos. Eu estou falando só um pouco, tá? Só um pouco. Então, esses pontos aí demonstram que a percepção de que o nível da medicina atual é horrível, horrível. Não sou eu que estou falando essas palavras, tá? Então, depender de médicos é deixar a vida nas mãos de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Aspas, viu? Não sou eu que estou falando. Aspas. Foi na reportagem que foi falado isso. Então, embora forte, encontra respaldo em dados concretos sobre o aumento de processos e a ocorrência de erros graves. Então, quem está ganhando com isso? Os advogados, né? Porque está cheio de processos. E o que a gente acaba fazendo, a população? Infelizmente, recorre a remédios, alimentos viciantes, são expostos a parasitas, a metais, a todo tipo de toxinas, e por isso que todos estão inflamados. Estamos literalmente inflamados, né? Então, você que tem uma idade lá no seu documento, quantos anos você tem? 60, 70 anos? Você pode adquirir uma idade biológica, ou seja, uma idade de saúde de 30, 40 anos.
Minha idade no meu documento, eu nasci em 2 de maio de 1962. Eu tenho 63 anos. Minha idade biológica é de 30. Ou seja, você pode rejuvenescer. Não no documento, que não tem como mudar a sua data de nascimento, mas por dentro você pode rejuvenescer. Porque como que as pessoas estão hoje? Coloca aí nos comentários como que você está hoje. Depressiva? Tem gente que se tranca em casa, tem parasita que fica em você, que te dá vergonha e timidez. Sabia disso? Porque os parasitas mudam também o comportamento. E outras têm até vergonha de sair de casa. Por quê? Está com o cabelo horrível, a pele ruim, perdeu o dente, porque já está com osteoporose. Osteoporose não é só no osso, é na boca também. Né? Inflamações, as pessoas estão agressivas. Né? Hoje mesmo no trânsito, um motorista de caminhão me perseguiu. Né? Tentou me fechar no trânsito, não conseguiu, me perseguiu. Sabe? Né? Então as pessoas estão totalmente descontroladas, dá até medo de sair de casa. Né? Aí briga com o marido, briga com o filho, e o negócio não para de piorar. Por outro lado, existem 5% das pessoas no mundo vivendo uma vida plena, sem depressão, sem dores, com uma idade biológica de 30 anos, mesmo tendo no seu documento 60, 70, 80 anos, né? Podendo fazer exercícios físicos, sabendo se alimentar, sabendo se limpar. E como que você vai conseguir isso? Tirando as toxinas do seu corpo, aprendendo a comer, saindo do sedentarismo e se livrando dessas duas inimigas que são a indústria alimentícia, que te vende produtos alimentícios falando que faz bem para a sua saúde, não faz nada bem, pelo contrário, está te adoecendo. Por quê? Porque o lobby, o mesmo conglomerado de donos desses produtos alimentícios são os mesmos donos, não todos, claro, mas tem alguns que têm também ações na indústria farmacêutica. Ganha dos dois lados, né? Ganha te vendendo veneno para você comer e ganha te vendendo remédio para você ficar dependente a vida inteira e não estar curando nada. Então, por isso que essa aula aqui de hoje é sobre inflamações crônicas, que é a causa de todas as doenças. Mas o que são essas inflamações, afinal de contas? Que eu só estou falando inflamação, e muita gente não está entendendo nada. A gente tem 2 tipos de inflamação. Uma que nos protege, outra que nos adoece. A inflamação aguda, quando você se machuca, quando você tem um traumatismo lá, caiu, quebrou, cortou, torceu, isso é inflamação aguda. É por algum motivo, na hora, alguma coisa pontual que te deu essa inflamação, né? Então, o organismo ele vai inflamar para depois se recuperar. Depois é um processo da reparação e cicatrização. Isso a medicina convencional, essa medicina aí que a gente tem, tira de letra. Né? Quantas vezes você não se machucou, se acidentou, você foi lá no médico, no ortopedista, ele engessou seu pé lá, seu braço, ou até casos mais graves, que você teve que recorrer, estava infartando, o médico salvou sua vida. Tudo bem, a medicina não é tão ruim assim. Ela tem um lado bom, porque ela sabe tratar muito bem inflamações agudas. O que ela não sabe tratar são as crônicas, aquelas que têm baixa intensidade e longa duração, longa de anos e décadas, tá? Então, você desenvolveu, por exemplo, a Priscila aqui, tireoidite de Hashimoto. Você acha que foi agora? Ah, eu tô com lúpus, tô com câncer. Você acha que foi agora? Ó, tá lá há muito tempo, todo dia a pedrinha no sapato, até que tem uma hora que a coisa explode. Então, a medicina alopata, essa medicina convencional, fala que as doenças não têm causa e nem têm cura. Eu vou te provar que eu sei as causas, eu sei as causas. Tá? Eu não prometo cura para todo mundo, mas remissão e melhora, sim. Todas as doenças podem melhorar. Então, tem várias causas que te adoecem, que te inflamam. As infecções de repetição, né? Por exemplo, por isso que no programa da SC+, esse programa de 45 dias, nós vamos primeiro fazer você atirar os alimentos que estão te inflamando. Ah, mas eu gosto de comer. Então, você tem que escolher, né, um caminho.
porque para toda decisão tem uma recusa. Você tem que largar de alguma coisa para adquirir novos hábitos. Você vai largar do que está te inflamando. O que está te inflamando? Produtos alimentícios, o glúten, a caseína do leite, a lactose. Então, eles afetam a pele, causando psoríases, dermatites, manchas na pele, tudo isso. Não adianta tratar de fora para dentro, você tem que tratar de dentro para fora. Não adianta ir lá no dermatologista, ela vai fazer um peeling, passou um creme que custa 500 mil reais e a minha pele vai melhorar. Não, não vai, não vai. Se você tirar a causa do que está te inflamando, aí vai. Por quê? Porque as toxinas, o modo mais fácil de sair é pela pele. Ela sai pela urina, sai pelo suor, mas a pele é mais fácil. Quanto mais toxinas você tem no seu corpo, mais manchas você tem na pele. Tá? E pode afetar também o pulmão, asmas, bronquites, rinite, sinusites, todos esses alimentos. Quem tem sinusite, rinite, otite, é o leite. Né? Muita gente tirou. Nilda Pazin, que está aqui em toda a live minha, ela me agradece até hoje, porque ela tirou leite e nunca mais teve enxaqueca na vida dela. Então quer dizer que é só tirar o leite? Não, não é só tirar o leite. Tem outras causas, mas uma delas é. Então, a gente tem que começar qualquer tratamento mudando hábitos alimentares, para você não ficar com hipermeabilidade intestinal, com a disbiose, porque o intestino, eu já falei que é o órgão mais importante que a gente tem. Alimentos cheios de ômega 6, o ômega 6 é inflamatório, o ômega 3 é anti-inflamatório. Aonde que tem ômega 6? Nos fast foods, nos lixos, né, que as pessoas comem. Então, enquanto está equilibrado o ômega 3, que tem nos peixes, por exemplo, os ácidos graxos, né? EPDHA, que é anti-inflamatório, com o ômega 6, que às vezes a gente até precisa de um pouquinho de inflamação para ter regeneração. 1 para 1, 2 para 1, está tudo certo. Agora, 20 para 1, 40 para 1, a alimentação está toda desequilibrada, porque o ômega 6 aumenta o ácido araquidônico. O que é isso? É uma cascata inflamatória. Tá? Enquanto o ômega 3 melhora a queima de gordura, a sensibilidade à insulina. Então, o segredo é não aumentar a insulina. Quem está com resistência à insulina, quando a célula não aguenta mais glicose e a insulina não tem mais efeito, já começou a desgraça na sua vida. Tá? Já começou as inflamações, que não é impossível, mas quanto mais você se inflama, mais difícil vai ser de ter a regressão. Então, portanto, se você tem diabetes, uma das causas é essa relação errada entre o ômega 6 e o ômega 3. Aí, como que eu vou saber tudo isso? Você vai aprender no programa. Então, o que eu estou te explicando agora é a causa. Algum médico, coloca aí nos comentários, algum médico já te explicou isso? Algum médico que falou, olha, dona Joana, a senhora está com diabetes. Sabe por que a senhora tem diabetes? É porque a senhora come isso, come aquilo, então dá resistência à insulina, a glicose não consegue mais entrar na sua célula, o seu sangue fica viscoso, o sangue fica grosso, e o sangue grosso vai causar lesão nas artérias e vai te dar problema cardíaco também. Então, vamos fazer uma reeducação alimentar? Responde aí para mim, não sendo médico da medicina funcional integrativa, que é a que eu pratico, da medicina convencional. Alguém já te atendeu dessa maneira? Ou o médico chega e fala, dona Joana, a senhora vai tomar isso aqui, tá, carimba essa receita. Pode passar na farmácia, próximo. Doutor Kefir que fala assim, próximo, né? Porque é isso a realidade. Consulta de 5 minutos, quase não te olham na cara, você começa a falar dos seus problemas, já está a receita pronta lá, né? Quando não é dipirona, né? Dipirona, Voltaren, ibuprofeno. Óleos vegetais, por exemplo, fast food, tudo isso eleva a proporção de ômega 6 para ômega 3. Muito ômega 6, pouco ômega 3. Né? E a disbiose causada por alimentos inflamatórios. O que é a disbiose? É o desequilíbrio entre as bactérias do bem e as bactérias do mal. A má digestão, gente, não fica só no estômago. O problema seu não está só no estômago.
Então, mas eu sinto dor de estômago, eu sinto estufamento, eu sinto azia, eu sinto refluxo, mas não está só aí. Já inflamou o intestino. Por quê? Porque o que você come vai inteiro para o intestino, não é digerido, principalmente as proteínas. O intestino não aceita isso. Vai lá empurrar os pedaços lá de carne para o intestino. O que acontece? O sistema imunológico detecta esses pedaços mal digeridos de alimento como um agente agressor. É como se fosse um parasita, é como se fosse um ET que caiu lá no intestino. O que vai acontecer? As células do sistema imune vão lá atacar aquilo lá. Aí, mas é carne, eles não sabem que é carne. O alimento tem que ir para o intestino como se fosse um líquido, uma sopa, não um pedaço. E quando tem ataque de macrófagos, de linfócitos, dessas células de defesa, tem inflamação. É como toda batalha, né? Na guerra. Mesmo que seu país saiu vencedor na batalha, na guerra, teve mortos também, não teve? Então, é como o nosso organismo. Seu sistema imune até pode sair vencedor da luta, mas teve dano. Né? É como se diz, para fazer omeletes tem que quebrar ovos. Então, o sistema digestório é tão importante para a manutenção de todas as funções do organismo que ele possui um sistema nervoso autônomo denominado sistema nervoso entérico. Começa na boca, termina no ânus. Ah, mas na boca? Você começa a digerir o alimento na boca, não só através da mastigação, como através de enzimas que são liberadas. Tem enzimas digestivas na boca. Tem a lipase, tem a amilase, né? Que metaboliza gordura, e amilase, carboidratos. O intestino é o único órgão que contém um sistema nervoso capaz de medir reflexos na total falta de informação do cérebro ou da medula espinhal. Ou seja, ele é um órgão independente, ele não precisa do cérebro. Por isso que tem gente já chamando o intestino de primeiro cérebro. O número de neurônios nesse sistema é de cerca de 100 milhões, quase o mesmo que da medula espinhal. Por isso que o intestino é tão importante. Todas as informações têm duas vias, né? Intestino-cérebro, cérebro-intestino. Só que 90% das informações vão intestino-cérebro. Só 10% que é cérebro-intestino. Então, isso faz com que o intestino seja o único órgão capaz de executar funções independentemente do sistema nervoso central. Ele é capaz de captar informações, como também de processá-las, e responder de acordo com a necessidade do momento. Eu estou falando de intestino saudável, né? Porque se você já está com disbiose, se você já está com a parede do intestino toda aberta, você não vai ter essas funções. Não vai conseguir nem transformar o triptofano, que é um aminoácido, em serotonina. A serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar. Não consegue transformar. Eu vou tomar, meu médico me passou triptofano. Se seu intestino está inflamado, vai virar uma substância tóxica. Não vira triptofano. Vira ácido quinolínico, que vai te inflamar mais ainda. Entende por que esses médicos, uma que raramente eles passam suplementos naturais, e quando passam, ainda não tem essa preocupação de ver primeiro como está seu intestino. Por isso que no programa DSC+, a gente não começa, vou te dar probiótico para você sarar do intestino, você vai tomar isso de suplemento. Não. É o passo a passo. Primeiro a gente tem que tratar, tem que limpar para depois suplementar. Então, em outras palavras, o intestino processa, decide e executa tarefas como o cérebro. Por isso que é reconhecido como um órgão tão inteligente. E o intestino é enorme, né? Ele tem de 8 a 10 metros, com uma superfície de 400 metros quadrados, formando a maior barreira do nosso organismo. Ou seja, ele tem uma área enorme, né, que está exposta ao meio ambiente. Portanto, mais sensível a substâncias agressivas. Ele tem a capacidade de filtragem. Ele tem que filtrar o que é bom, o que é nutriente, e não deixar passar o que é toxina. Agora, você come glúten, você come leite, queijo, tudo do leite, você come produtos industrializados. Você acha que a barreira do intestino vai estar íntegra? Você acha que a sua barreira do intestino está toda bonitinha lá?
as células todas justapostas assim? Ou será que está tudo aberto? Está tudo aberto. Por isso que tem gente que não pode comer nada, que inflama. É lógico, já está inflamado. Já está inflamado. Não tem mais barreira. Está tudo escancarado lá. Qualquer coisa que caia lá de toxina vai direto para a corrente sanguínea, inflamando mais ainda e formando a cascata inflamatória. Então, quando a gente está saudável, quando o intestino está saudável, ele tem capacidade para selecionar os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso organismo e impedir a absorção de seus agressores, desses agentes agressores, desses agentes invasores, dessas toxinas. Daí que é tão importante a integridade fisiológica e funcional desse sistema. Algum médico já te falou isso? Que se você não tem uma barreira selada do seu intestino, você vai ser doente? Você vai ter doença autoimune? Você vai ter doença neurodegenerativa? Porque as toxinas também vão para o cérebro. Então, essas células intestinais têm inteligência para eliminar toxinas pelas fezes. Mas as pessoas não sabem mais comer, não têm hábitos de vida adequados, vão dormir tarde. Eu já falei ontem e hoje na live, gente, saiu um estudo agora, que quem não dorme, as mulheres que vão dormir tarde ou que dormem mal e ficam acordando para fazer xixi, têm maior risco de câncer de mama. Por isso também que no programa de SC+, vai ter uma parte específica só para sono e gerenciamento de estresse. Porque a gente tem que abordar de todas as maneiras o que está te inflamando. Quem não dorme, quem é estressado, está inflamado. Ah, mas eu já melhorei tudo, já tirei o glúten, já tirei o leite. Vocês viram o Dr. Ray? Faz 30 anos que ele não come glúten. Faz não sei quantos anos que não toma nada de álcool, está com câncer. Ah, então isso daí não presta, não serve. Ele está com câncer? Não, ele é estressado, ele é ansioso, ele mesmo falou. Então o estresse é importantíssimo a gente gerenciar o estresse. Porque o estresse aumenta cortisol. O aumento de cortisol inflama o intestino. Dá hipotireoidismo, baixa libido, aumenta a insulina. Inflama você. Então, esse programa foi pensado em tudo para te desinflamar. Até no sono, até no estresse. E o intestino é tão importante que é responsável por 80% da nossa imunidade. Adianta ficar tomando picada? Não, né? Está prejudicando mais ainda a saúde. Agora, o intestino saudável, sim. Essa é a melhor vacina que tem, né? Ele cria um processo de antígeno-anticorpo. Então, essas proteínas mal digeridas, voltando lá na digestão, vão ocasionar o quê? Uma semelhança molecular. O glúten, ele tem uma cadeia de aminoácidos, né? Lisina, interleucina, glicina. É uma cadeia de 55 aminoácidos numa ordem que é muito parecida com outros órgãos do nosso corpo. A tireoide é a mais afetada. Então, quem tem tireoidite de Hashimoto, muitas vezes está lá no glúten, o organismo confunde, né? Glúten não é aceitável. O organismo não considera como um alimento natural. Ele vai atacar. Só que nesse ataque é igual cachorro, né? Vai morder o osso, erra o osso e acerta a sua perna. Mesma coisa. O sistema imune errou o glúten e acertou sua tireoide. O outro órgão semelhante ao glúten. Por isso que dão as doenças autoimunes. Por mimetismo molecular também, né? Outra causa das inflamações é a boca. Na boca tem 75 campos interferentes. Cada dente é ligado a um órgão. Então, artrite reumatoide, problemas cardíacos, periodontite, está ligado com artrites, com problema de coração, com problema neural também, porque as bactérias caem na corrente sanguínea, vão afetar o coração, vão afetar o cérebro, metais na boca, resinas com cheiro de estrógeno. Então, tem tudo isso, campos interferentes que vão afetar também. Excesso de açúcar. Gente, acho que eu não preciso falar do açúcar, né? Isso daí é o pior, nem alimento isso daí. É o pior que tem, está extremamente ligado com Alzheimer. Então, a pessoa fala, por isso que eu uso adoçante. Gente, o aspartame
Tá? Tem estudos e mais estudos que estão ligando a aspartame com Alzheimer. O aspartame, sucralose, esses adoçantes, eles foram descobertos em laboratórios químicos. Muitos foram descobertos fazendo aditivo de tinta. Outros foram descobertos fazendo fungicidas. Isso mesmo, remédio para matar formiga. Aí alguém, um dos cientistas, sem querer, pôs na boca, falou, nossa, mas isso é doce, hein? Vamos fazer adoçante. Então, vocês estão consumindo isso, consumindo substância química, muitos derivados de petróleo ainda por cima. Então, como eu falei, outra causa de inflamação, distúrbios do sono, inatividade física. Eu sempre falo assim, quem é sedentário é inadmissível ser sedentário. Não é opcional fazer exercício. Mas eu já estou magra, eu já estou assim, legal, meu corpo está legal. Não é para isso, gente. O exercício não é para emagrecer. O exercício não é para ficar se mostrando lá na praia, seu shape. Claro que ajuda, né? Mas o exercício libera hormônios anti-inflamatórios, as miosinas. O mais importante deles é a irisina. Então, o que esse programa deve ser mais? Não é o foco, não é desinflamação? Então, vai ter atividade física, sim. E tem que fazer. Tem que fazer, gente. Não é opcional, tá? Então, isso vai ajudar a te dar mais energia, vai ajudar a liberar endorfinas, que são hormônios do prazer. Dr. Baracá mesmo publicou antes de ontem. Quem tem ansiedade, TDAH, até autismo, está indo todo mundo para o psiquiatra, né? Que maravilha! Todo mundo sai lá contente com 3 caixas de taxa preta. Não é nada disso. Não é nada disso. Você está... remédios taxa preta com o tempo, não demência. Faz o programa para você ver como sua ansiedade, sua depressão, seu mau humor vai passar. Por quê? Porque vai te desintoxicar. Seu TDAH, que você foi diagnosticado com TDAH, muitas vezes não é nada de TDAH. É que, né, você tem isso, você tem aquilo, tenho. Não é. Você tira parasita, tira metais, tira o glúten na sua vida, muda a alimentação, os sintomas vão passar. Claro que tem uns casos que são mesmo, autismo, né? Mas muitos não são. O que eu li para vocês agora, as reportagens e os estudos que vocês vão receber nos grupos? Erro de diagnóstico. Erros médicos, mais de 500% de processos de erros médicos e erro de diagnóstico. Quanta gente está tomando Ritalina aí, até meu sobrinho, quando era pequeno, tomou, tarja preta, Ritalina, Pondera, esses remédios para TDAH, e não tem TDAH coisíssima nenhuma. Muda seu estilo de vida e você vai se livrar do remédio. Não estou afirmando que 100% não tem TDAH, tá? Não estou afirmando isso. Mas grande porcentagem das pessoas, o diagnóstico está errado. E com mudanças de hábito de vida, você se livra de muito remédio. Né? E o remédio te adoece. Leiam as bulas. O médico fala para você não ler, para você, senão você não vai tomar. Mas leia a bula sim. Né? Então, lá no programa vai ter gerenciamento de estresse, como eu falei, uma pessoa que produz cortisol, adrenalina o tempo todo, uma que não dorme, outra que está produzindo estresse oxidativo, radicais livres, inflamando o corpo, terreno propício para doença, câncer, por exemplo. As mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela produção da nossa energia, são importantíssimas. Aí você está tomando a estatina que seu médico deu para você, por quê? Porque seu colesterol está alto? Erro médico. Não estou falando que ninguém precisa de estatina, mas eu diria que 80% não precisa. Erro médico. Por quê? Porque o seu colesterol pode até diminuir com a estatina, mas está depletando com a enzima Q10, que é importantíssimo para as mitocôndrias. Sem mitocôndria, você não tem doença, você não tem saúde, você não tem energia, não tem ATP. Como que seu organismo vai funcionar? Como que as reações químicas vão acontecer sem ATP? Então, ele bloqueia, esse remédio bloqueia a enzima que faz o colesterol e bloqueia a enzima que faz a coenzima Q10. Ele depleta níveis de B12, que é importantíssimo para o sistema nervoso central. Depleta níveis de K2, que é importantíssimo
para você se tratar de osteoporose, por exemplo. Né? O mesmo suplemento, a mesma vitamina que trata a osteoporose, trata problema de placa nas artérias, porque ela tira cálcio da placa e coloca nos ossos e dentes. A estatina bloqueia também. Ela depleta níveis de K2. E ainda afeta seu intestino e dá diabetes. Tudo bem, não, a pessoa precisa da estatina, ok, mas pelo menos que suplemente essas outras vitaminas. Algum médico te deu estatina e te deu coenzima Q10, vitamina B12, a K2, cuidou da sua diabetes e do seu intestino? Responde aí para mim, quem toma estatina, se o médico deu alguma coisa dessas? E aí? Nossa, mas é isso mesmo, doutora. Depois que eu comecei a tomar estatina, eu vivo com cansaço. Minha libido foi para o beleléu, claro, você não produz mais hormônio, né? A bile também precisa de colesterol, o hormônio precisa de colesterol. Eu sinto dores, claro, não tem mais coenzima Q10. Eu não tenho energia, claro, óbvio. Então, até que ponto esses remédios ajudam na sua vida? Não curam nada e ainda prejudicam outros fatores. Não estou falando que ninguém nunca vai precisar de remédio. Às vezes precisa sim, mas são poucas vezes. É a minoria que precisa de remédio. Só que o que acontece? A maioria está tomando remédio. Então tem alguma coisa errada no reino da Babilônia aí, né? A conta não está fechando. Quer dizer, a conta está fechando para a indústria farmacêutica, tá? Fechando, né? Os cofres estão fechando cada vez mais abarrotados de dinheiro. E sem contar os agrotóxicos, os pesticidas que estão no ar, estão na água, estão nos alimentos. Então, para que nosso corpo tenha saúde, é preciso de componentes principais, alimentos geneticamente compatíveis com você. Você tem que metabolizar o alimento e não sobrar resíduos. Porque quando você não metaboliza direito, começa a sobrar muito resto de alimento. Esses restos, né, vão criar estresse oxidativo, radicais livres. Então, se a gente come um alimento que não é compatível, o tamanho das moléculas não consegue, né, passar pelos nossos filtros. Rim, pulmão, intestino, pele, sistema linfático, matriz extracelular. Então, a quantidade de resíduos que sobram tem que ser compatível com a capacidade de detoxificação. Por onde que a gente faz a detoxificação? Detox do nosso corpo. Fígado, rins, fezes, urina, pele, por isso que muita gente tem manchas na pele, eczemas, dermatites, né? Então, a gente não pode sobrecarregar órgãos como pulmão, sistema linfático, a pele. Isso seria, né? O funcionamento correto, fisiológico, seriam todos os filtros funcionarem bem, os alimentos serem compatíveis, você conseguir digerir tudo e eliminar o mínimo de resíduo. Então, quando a gente começa a ingerir alimentos incompatíveis, alimentos tóxicos, alimentos inflamatórios, o tamanho das moléculas começa a sobrecarregar os filtros, principalmente o fígado e o intestino, que não consegue metabolizar esse alimento. Então, a quantidade de toxinas começa a ser maior que a quantidade de nutrientes absorvidos. E essa matriz extracelular, matriz da célula, começa a ficar mais sobrecarregada. As células não conseguem ser plenamente nutridas porque os nutrientes não são suficientes para todas as células. Você não está absorvendo. Você tem que alimentar suas bactérias e suas células. Não é você, são suas células. Então, começa um ciclo vicioso de inflamação. Quem toma conta do nosso terreno biológico é um sistema central autônomo. O que ele faz? Oxigenação, circulação, manutenção do pH. Aí você toma refrigerante, que o pH é 2. Seu sangue tem que estar com pH 7,5, 7,35, 7,40. Né? Aí me perguntaram, você fala para tomar água alcalina, alimentos alcalinos, mas o estômago não tem que ser ácido? Tem. Cada órgão tem a sua acidez, o seu pH. O estômago tem que ter um pH 1,5, a boca tem um pH de 7, o intestino de 7,2, a vagina e a pele, pH 4. Mas o sangue tem que manter esse pH de 7,35. Por isso que quem usa sabonetes íntimos começa a ter infecções urinárias, coceira, candidíase, porque está destruindo
o equilíbrio de pH da vagina. Quem usa enxaguantes bucais está fazendo a mesma coisa, está matando bactérias boas da boca. E aí começa a ter até pressão alta, enxaguante bucal dá pressão alta. Mata a bactéria que dá vasodilatação, né? Então, tudo isso, a nutrição, desintoxicação, tem que estar tudo certinho. Deus projetou a gente para ter um organismo que funciona. E por que não está funcionando para 90% da população? Por maus hábitos. Por exemplo, o nosso pH do estômago, ele é autorregulável. Não precisa de omeprazol para alcalinizar. Ele é autorregulável. Quando fica ácido demais, ele mesmo se regula. Ah, mas o meu não regula, eu tenho que tomar remédio. Por que não regula? Porque o seu organismo está desequilibrado, está inflamado. Então, quanto mais aumenta as toxinas, mais o corpo deixa de utilizar só o sistema nervoso autônomo. Para compensar, ele faz um mecanismo de defesa, que é o quê? Inflamação. A inflamação, o que é? O organismo está tentando te defender. Ele sempre prioriza a vida. Para priorizar a sua vida, ele deixa de fazer digestão. Ele deixa de fazer hormônio, por exemplo, você fica sem libido. Então, outras coisas vão sendo deixadas de lado, porque está tão ruim que ele vai priorizar a sua vida. Por isso que o resto não funciona. Então, a inflamação é o primeiro passo de tentativa de defesa do organismo. Isso para tentar melhorar sua circulação, sua energia mitocondrial, a drenagem de toxinas, trazer muito mais nutrientes para tecidos, para células e órgãos. Onde tem mais toxina, mais o corpo precisa de nutrientes para tentar combater essas toxinas. Se o corpo tem uma reserva metabólica e a carga de toxina é momentânea, por exemplo, você pegou uma virose, você comeu alguma coisa estragada, teve uma inflamaçãozinha lá, você tem uma reserva de energia, você consegue combater, porque a carga tóxica foi pequena e a sua reserva de defesa é grande, né? Agora, se a pessoa é ao contrário, tem pouca defesa, sistema imune é uma porcaria, porque seu intestino está ruim, né? Começa pelo intestino. E todo dia a carga tóxica vai aumentando, então sua capacidade de detoxificar é pequena. Você não tem reserva metabólica. E é o que acontece com as pessoas. Vivem gripadas, vivem com vírus, vivem com dengue, vivem com corona, qualquer coisa, né? Aí começa a tomar as picadas, sem necessidade. A gente é capaz de se defender. Ah, mas o meu corpo não consegue. Não consegue porque você está fazendo coisa errada. Por isso que eu vou te ensinar em 45 dias como reverter tudo isso, né? Porque senão começa cada vez mais o estresse oxidativo, radicais livres, e as doenças começam a aparecer. Mas a doença não apareceu do dia para a noite. Você foi dormir ontem saudável, hoje acordou com câncer? Você foi dormir ontem saudável, hoje acordou com fibromialgia? Não, isso daí faz tempo. Você vê como que a gente é resistente. Como que a gente é resistente. Era para ter uma saúde de ferro, todo mundo. Viver mais de 100 anos. Né? E os primeiros sinais do adoecimento crônico, falta de energia, alteração da cor da pele, do cabelo, da unha, começa a cair cabelo, começa a quebrar a unha, né? Até os brancos do cabelo começam a aparecer. Eu tenho 63 anos, eu nunca pintei meu cabelo. Ah, é? Ah, mas não é genético? Pode até ser, mas muitas não. São inflamações do corpo. Sabe a água oxigenada? É um radical livre. Peróxido de hidrogênio. Quanto mais inflamação você tem, mais você produz peróxido de hidrogênio. O que a pessoa usa para clarear os pelos aí? Não é água oxigenada? Então, o seu organismo está produzindo água oxigenada para embranquecer seu cabelo. Isso é inflamação. Fraqueza, olheiras, alergias de repetição, sono ruim, má digestão, né? E até o emocional, mágoas, traumas. Por isso que eu falo, o programa DSC+, ele vai tratar, não é só o físico, não. É o seu emocional, o seu mental e o seu espiritual também, além do físico. Porque são os 4 pilares para a gente ter saúde. Por isso que lá vai ter sessões terapêuticas também, a gente tem que tratar o mental e o emocional também. Porque quem é uma pessoa problemática, se deprecia, autoestima baixa,
quem é vitimizador, quem é procrastinador, quem tem pensamentos negativos, tudo isso causa inflamação também. Então, é como, voltando, né, a Dr. Baracá e outros aí que falam, não precisa de antidepressivo, você precisa conversar com você mesmo, mudar os pensamentos negativos para pensamentos positivos, a vibração começa a mudar. Quanto mais antidepressivo, mais demência você vai ter, mais doente você vai ficar, mais dependente de remédios você vai ficar. Tudo isso vai ser conversado, explicado e tratado no programa DSC+. Então, como eu falei, as inflamações, pequenas inflamações, são até necessárias para haver uma defesa e uma regeneração. Então, a inflamação gera estresse oxidativo, mas após gerar essa resposta inflamatória, o corpo se reconstrói. Então, a inflamação é necessária. Quando você se corta, não cria assim um pus, fica vermelho, pode inchar, mas depois vai se regenerar, cicatrizar. Isso é na hora, né? É na hora que você cortou, cria aquele negócio. Agora, a inflamação crônica se perpetua por décadas, né? Então, quando a inflamação é aguda, você vai sentir dor, calor, porque vai mais sangue para o local, vai ficar vermelho, inchaço, e até perder a função, né? Quebrou o pé, você não consegue andar. O problema é quando a inflamação se cronifica. Isso é inflamação subclínica crônica. Então, essas citocinas pró-inflamatórias são proteínas de disparo do nosso organismo, são reações do nosso sistema imunológico que acabam por danificar qualquer órgão ou sistema do nosso corpo. Vai danificando. Você acha que o sangue grosso, devido a maus hábitos alimentares que você tem, você ficou com diabetes, por exemplo, o sangue está viscoso, já está danificando a artéria. Dentro da artéria está raspando lá, friccionando. Já está danificando, uma coisa vai danificando a outra. Cria dano não só nas artérias, como nas articulações, nos sistemas hormonais, nos neurônios, nas células, nos tecidos, nas glândulas, e em órgãos tão importantes como o intestino e fígado. Em 55% dos casos de pessoas com inflamação crônica subclínica, tem morte súbita. Meu pai morreu assim, né? Um dia ele estava bem, no outro dia ele estava morto. Eu encontrei meu pai morto dentro de casa, ele morava sozinho. Depois que minha mãe morreu de câncer, daí 3 anos ele morreu de infarto. Vivia no médico, tomava remédio, mas comia tudo errado. E na época eu não tinha conhecimento, né? Nem para poder ajudar. Não sabia de tudo que eu sei hoje. Poderia estar vivo até hoje. Mas por quê? Ai, morreu do nada, estava tão bem. E estava bem, porque uma coisa que eu nunca esqueço é que quando eu encontrei ele morto, que já fazia 2 dias ou 3 que eu não conseguia falar com ele, quando teve que arrombar o apartamento dele com o resgate, com a ambulância, com os bombeiros, tinha uma bandejinha de frango que ele deixou para descongelar para fazer no dia seguinte. E isso me marcou muito. Por quê? Qual foi meu sentimento? Ele não estava doente, não estava internado no hospital e nem acamado, porque aí a gente já começa a esperar a morte quando a pessoa vai piorando. Ele estava seguindo a rotina dele. O vizinho falou que um dia anterior ele saiu para ir no mercado. Lá para 5 horas ele voltou, deixou lá o franguinho para descongelar, para depois no dia seguinte ele comer. Infartou, morreu, infarto fulminante. Ai, mas foi uma fatalidade. Não, não foi. Não foi, porque ele era gordo, né? Tinha uma gordura visceral na barriga, era sedentário, comia errado, era fumante. Então, essas inflamações já fazia anos e anos que estava lá. Né? A pessoa fala, ah, morreu do nada. Não existe isso. Morrer do nada é ser atropelado, é cair do avião. Isso morreu do nada, né? Foi uma fatalidade. De doença não é do nada. Não é de um dia para a noite. Então, ainda dá tempo de quem está aí, seja a doença que for, ainda dá tempo de reverter. Toda doença é reversível. Toda doença é reversível. Então, quando a pessoa não faz nada, cria uma cascata inflamatória, cria uma espiral descendente, um ciclo vicioso de inflamações. A pessoa não consegue sair sozinha. E se depender dessa medicina aí, piorou. Não vai sair mesmo. Então, essas inflamações subclínicas crônicas são a causa de todas as doenças.
Cada um tem o seu elo mais fraco, né? Tem gente que tem o elo mais fraco no cérebro, aí vai dar Alzheimer, demência, Parkinson. Quem tem elo mais fraco em câncer, como eu, tenho genética de câncer por parte de mãe, pode ter câncer de mama, né? De vários órgãos. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar os nossos hábitos para deixar esses genes adormecidos. A genética não é preponderante. O que importa é a epigenética, que está acima da genética. A genética só corresponde a 10% das doenças. Se você tiver hábitos saudáveis, o gene não vai se manifestar. Agora, se você não tiver, claro que vai. Minha irmã morreu de câncer com 37 anos, minha mãe também, e meu pai de infarto. Não tinham hábitos saudáveis, porque nem eu sabia o que era hábito saudável. Às vezes a pessoa até pensa que tem, mas não tem, né? Então, tudo é provocado pelo que você faz durante a vida, não é destino, tá? E antes eu achava, todo mundo teve câncer, eu vou ter também, é meu destino. Não tem nada a ver com destino, tem a ver com atitude. Que atitude você vai tomar daqui para frente? Vai deixar a vida te levar? Ou a morte te levar, que é pior ainda? Por exemplo, quem tem colesterol alto? Colesterol alto não causa placa de ateroma, tá? Mas se a pessoa tiver uma inflamação subclínica, o LDL vai lá no endotélio para consertar o dano, né? Que é o sangue viscoso causou e ele se oxida. Então, o problema não é colesterol alto, é colesterol oxidado. Então, a diabetes já é uma causa de problema cardiovascular. É um agente agressor. A hemoglobina glicada é um agente agressor, porque causa dano no endotélio. E por que eu tenho hemoglobina glicada alta? Por que eu tenho insulina alta? Porque você não sabe comer. Simples assim. Você mudando seus hábitos alimentares, você já mata um monte de coelho. O seu diabetes vai sumir, gordura no fígado, problema circulatório, tudo isso começa a melhorar. Pessoas obesas produzem adipocinas inflamatórias, que são substâncias produzidas lá na célula de gordura que vão causando essa inflamação subclínica crônica. Não é problema de estética. Tem que assumir minha gordura. Não, você tem que tratar da sua doença. Quem é obeso é doente. Não tem nada a ver com bullying, nem com estética. É doente. Tá? Então eu tenho que emagrecer? Você tem que desinflamar. O emagrecimento é consequência da desinflamação. Então, o intestino é super importante. A gente tem que tirar os alimentos que estão te inflamando. Um intestino que está arrombado, hiperpermeável, pode ocasionar doenças também como Alzheimer, doenças autoimunes. Seu próprio corpo destrói suas células saudáveis. Então, na ótica da medicina tradicional, essas doenças são consideradas incuráveis. Se eu tenho uma doença que está atacando meu pâncreas, o que essa medicina arcaica que te dá? Insulina. Em vez de mudar seus hábitos alimentares, se você tiver hipotireoidismo, o que eles te dão? Um T4 sintético. Se o T4 não virar T3, não adianta nada ficar tomando Puran, Sintroide, Levoide. Se eu tiver artrite reumatoide, eles vão te dar corticoide, que causa inúmeros danos à saúde. Né? Então, assim, a medicina alopata vai tentando tirar os sintomas sem tratar a causa. E é no intestino que eu permito ou não de entrar as células que não deveriam entrar. Então, se eu tenho intestino hiperpermeável, é uma das causas das doenças autoimunes. Ele não está filtrando nada, não está deixando de passar as toxinas. Ele deixa passar tudo, gato, cachorro. Né? Então, o portão está aberto. Então, tudo isso você vai conhecer, você vai aprender na prática, não é curso o programa DSC+. É a prática, é o dia a dia. Você vai passar o dia a dia comigo. E é tudo muito fácil, muito tranquilo, ninguém vai passar fome, ninguém vai comer ruim, vai comer é muito gostoso, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tirar a causa, né? É isso que eu estou falando. Tudo isso que muita gente tem, barriga inchada, dor abdominal, dor nas juntas, diarreia, constipação ou alternados, coceira na pele, sinusite crônica, alergias, né? Então, tudo isso leva a pessoa a tomar o quê? Analgésicos, corticoides, antibióticos, anti-inflamatórios, que vão cada vez prejudicando mais seu intestino, seu estômago, seu rim,
e seu fígado. Então, tem pessoas que ficam até 15 dias sem evacuar. Até 15 dias. Imagina, por onde saem as toxinas? Fezes, cocô, fezes, né? Urina e pele. A pessoa está toda manchada, porque as toxinas, você não faz cocô, tem que sair por algum lugar, sai pela pele, mancha toda a pele. Por isso, das dermatites, psoríase e tudo mais. Né? E toma um laxante. Nós temos uma amiga aqui, teve final de semana aqui em casa, ela toma laxante direto, passou mal aqui. Né? E um estudo publicado, uma revista de nome, revista Neurológica, de 2023, encontrou associação entre o uso frequente de laxantes e o risco de demência. O risco foi maior quanto maior o número de laxantes, porque tem gente que toma mais de um tipo, né? Aumentou em 90% a chance de demência. Então, a microbiota intestinal é a chave para a saúde. A gente tem que manter essa microbiota intestinal equilibrada, tá? E isso tudo tem cura na medicina integrativa, ou pelo menos remissão. Então, quando a gente fala de sedentarismo, né? Inatividade física, disbiose, estresse psicossocial, dieta, insônia, exposição a xenobióticos, que são substâncias tóxicas, todos esses fatores são desencadeantes de obesidade. Mas existe uma engrenagem que conecta esses fatores com outras doenças. Câncer, doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, sarcopenias, ou seja, falta de massa muscular, imunossenescência, envelhecimento das células, osteoporose, síndrome metabólica, risco de infarto, insuficiência cardíaca. E qual que é essa engrenagem que conecta tudo? Inflamação crônica sistêmica. Voltamos à inflamação. Essa inflamação que passa desapercebida por inúmeros profissionais e que interfere no resultado do paciente, é responsável por comorbidades e pela queda da qualidade de vida do paciente, frente a outras doenças que vêm junto, com a obesidade e síndrome metabólica. Então, gente, é impressionante, né? As pessoas que entram, né, em contato com a minha equipe, nas lives, reclamando de esteatose hepática, do intestino ruim, de dores, artrites, falta de libido, falta de memória, hipotireoidismo, diabetes, hipertensão. Né? Então, tem um caminho para vocês. Tem um caminho. É o passo a passo que eu vou dar no programa DSC+, tá? Então, por isso que vocês não podem de maneira nenhuma aceitar essa vida de doença. Se vocês aceitam essa vida de doença, essa vida de remédio, essa vida que essa medicina medíocre está dando para vocês, vocês vão ficar onde estão a vida inteira, infelizmente. Né? Cada vez vão enriquecer mais as farmácias, os laboratórios, a indústria alimentícia, e o pior, vão ter uma vida mais curta e mais sofrida. Você pode até viver mais anos, mas vai ser muito sofrida. E como eu falei, os novos médicos que estão vindo por aí, olha, passa longe, tá? Passa longe. Ai, mas eu preciso do médico. Mas se você tiver uma imunidade alta, se você souber como se limpar, que eu vou ensinar tudo no programa, a desparasitar, tirar os metais do corpo, se você souber comer, é o principal. Sabendo comer, você já elimina 70% dos seus problemas. Se você sair da inatividade, começar a fazer exercícios, que eu vou passar também no programa, gerenciar seu estresse, melhorar seu sono, você quase não vai precisar mais ir médico. Claro que tem os da medicina funcional integrativa, mas dessa medicina eu não me arrisco a frequentar. Então, gente, para a gente encerrar com chave de ouro essa aula, todo mundo escrevendo, eu não aceito mais essa vida de doença. Vamos lá, todo mundo escrevendo. Por quê? Porque a partir do momento, a partir dessa aula, você já conseguiu virar um pouquinho do segredo do cofre, que quinta-feira eu vou revelar o que tem aqui dentro desse cofre, tá? Cada dia a gente vai virar um númerozinho aqui, um segredinho do cofre, até a gente conseguir abrir esse cofre na quinta-feira. O que será que tem aqui? Eu garanto que tem a solução para a sua vida, tá? Aqui tem a solução da sua vida. E para você conseguir ter essa mentalidade
né, de querer mudar seu estilo de vida, você tem que fazer algumas renúncias. Para entrar alguma coisa na sua vida, você tem que renunciar a outra. Quando você, toda vez que você compra uma roupa nova, você tem que doar a roupa velha para alguém, para abrir espaço para o novo. E é isso que a vida flui com mais abundância, com mais prosperidade em todos os sentidos, não é só na saúde. Então, o que você vai renunciar a partir de hoje? Essa vida de doença. Você tem que renunciar, porque senão você não consegue servir 2 anos ao mesmo tempo. Você não consegue ficar na saúde, na medicina da doença, junto com a medicina da saúde. Você não pode ficar em cima do muro. Como já dizia, muro pertence ao diabo. Não é mesmo? Então vamos renunciar, vamos escrever e colocar na mente. Eu não aceito mais essa vida de doença. Fale com convicção. Eu não aceito mais essa vida de doença. Escrevam. Eu até aconselho vocês a escrever no caderno, tá? Pega um caderno, repete 1000 vezes, porque o cérebro, o neurocórtex, grava mais, né, absorve mais a informação quando você escreve. Então, escrevam aí. Eu não aceito mais essa vida de doença. Tá? E vão dormir com essa frase. Amanhã vai ser uma aula para lá de especial também, porque a gente tem que saber o que esses parasitas ocasionam na nossa vida. Então, tem gente por aí falando, parasita não existe mais, isso é coisa de pobre, isso é coisa de quem não tem saneamento básico, parasita não faz nada. Amanhã vocês vão ver que faz. Amanhã vocês vão ver que muita gente com esquizofrenia, com bipolaridade, até com diabetes, tem parasita. E quando desparasita, tudo começa a melhorar na sua vida também. Por isso que a causa é uma só, né, da sua doença, inflamações crônicas. Mas nós temos que abordar de vários ângulos essas inflamações, tirar de todos os ângulos. É o sono, é o estresse, são os parasitas, são os metais, é a alimentação, é o sedentarismo. Então, gente, escrevam, eu não aceito mais essa vida de doença, e amanhã eu espero vocês sem falta para a nossa segunda aula, que vai ser sobre essa gangue assassina que são os parasitas, tá? Obrigada pela companhia e até amanhã sem falta.